Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um culto aqui na Igreja Batista Shalom. Aonde você estiver, quero te convidar a adorar ao Senhor e tirar esse momento para aproveitar que nós podemos estar reunidos, ainda que distantes, também podemos estar conectados com Jesus em família. Vamos orar e vamos começar? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de estar juntos. Pai, abençoe esse nosso período cultuando ao Senhor, que o Senhor possa falar conosco e revelar a sua palavra a nós. Queremos mais de Jesus, estamos aqui por Ti, Jesus. Nos abençoa durante esse período, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro,
nós queremos te agradecer, porque o Senhor é aquele que aviva os nossos corações, a vida vem do Senhor. Nós te louvamos porque podemos te adorar, engrandecer o teu nome. Pedimos que o Senhor traga o avivamento sobre as nossas vidas, a nossa família, sobre a nossa igreja, que possamos viver a plenitude da vida do Senhor em nós. Nós te agradecemos pela liberdade que temos em louvar ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito especial sobre dízimos e ofertas. Eu coloquei um tema na palavra, coloquei dízimo como princípios de pais para filhos, transferindo esse princípio. O que é um princípio? O princípio é algo estabelecido na palavra de Deus, que ele não muda. E dízimos e ofertas, nós sabemos que ele é um princípio. Ele foi estabelecido na palavra de Deus desde o Antigo Testamento, então nós vemos muitas vezes a Bíblia nos instruindo sobre isso, e eu queria ler com vocês Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 traz uma instrução clara a respeito de dízimos e ofertas, e por isso o que fala: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vós tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Esse é um princípio estabelecido lá no Antigo Testamento, e eu queria deixar isso com vocês e trazer algo nessa aplicação de passar de pai para filho. Sabemos que as crianças, eu trabalhando com educação, vejo muito isso do exemplo, como as crianças trabalham bem quando são ensinadas, não só você falando o que elas devem fazer, mas mostrando dentro dos exemplos, aplicando isso no seu dia a dia. Por isso eu quero ler com vocês outra palavra, outra passagem da Bíblia que diz, em Deuteronômio 6 e 7, é uma instrução que fala que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então aqui nós vemos esse papel, a palavra é direcionada aos pais, e cabe sim aos pais ensinarem esse princípio. Nós aprendemos isso na igreja, alguns não tiveram esse privilégio de ter esse ensinamento pelos pais, mas se você, pai e mãe, ou você que exerce a responsabilidade sobre alguém, que você possa ensinar esse princípio, porque isso vai ser bênção demais para a vida do seu filho, do adolescente, do jovem, porque é algo tão bom quando nós vivemos as nossas experiências na prática. Não sei se você já se perguntou, mas que bom que aconteceu tal coisa com aquela pessoa, ou aquela pessoa está prosperando porque eu não estou. E eu creio que é muito bom nós nos alegrarmos com os nossos irmãos, mas é muito bom quando nós temos a nossa experiência com Deus, é algo tão gratificante, né? Eu em casa com os meus pais sempre fui ensinada em relação a dízimo e oferta, mas foi tão bom quando isso passou a fazer parte da minha vida, do meu dia a dia, e eu pude ver a manifestação de Deus nessas experiências. É algo tremendo que Deus nos permite viver. Eu creio que Deus, Ele tem o desejo que cada filho desenvolva a sua vida e seu relacionamento com Ele, não baseado na experiência do outro, mas baseado na sua vida, porque eu sei que o relacionamento com Deus, ele é algo extraordinário, é algo que Deus quer mesmo fazer na nossa vida dia após dia. Então, como filha, desde pequena, sempre ouvi muito falar sobre dízimos e ofertas. Meu pai e a minha mãe nos instruíram muito bem. Nós tínhamos o nosso culto, domiciliar, ali nosso culto familiar. E a gente sempre tinha um momento de dízimos e ofertas. Não podia pular essa parte. Uma fazia o louvor, outra fazia a parte do dízimo e da oferta, outra trazia a palavra. E assim nós fomos ensinadas. Outra prática também que a gente tinha, rolava uma exploração quase, brincadeira. Mas a gente lavava o carro do meu pai todo final de semana. Ele pagava R$5, e ele sempre tinha uma pergunta para nós: o que vocês vão fazer com esse dinheiro? E se nós não respondíamos que nós iríamos dar o dízimo, logo ele nos corrigia, nos lembrando esse princípio. O restante do dinheiro, quem me conhece sabe, eu ia gastar em comida, brincadeira, mas esse princípio sempre foi estabelecido no nosso coração. Mas passou um tempo em que eu cresci e o meu pai não podia mais exercer esse controle no meu dinheiro, sobre aquilo que eu iria fazer ou não,
mas eu tomei uma decisão no meu coração de praticar dízimo e oferta como um princípio meu. Eu vi tantos milagres na vida dos meus pais. Alguns domingos à noite a gente chegava da igreja e meu pai estava com uma carinha assim um pouco mais preocupado. E a Thalita, como psicóloga da família, normalmente perguntava: pai, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele falava: não, filha, tá tudo bem, mas amanhã nós temos que pagar uma grande conta da igreja e nós não temos todo o dinheiro, mas eu creio que Deus vai prover. E muitas vezes nós vimos o milagre, segunda, terça-feira, o pai contando que Deus tinha operado o milagre. Então nós vimos muitas manifestações dentro da nossa casa de milagre de Deus e sempre uma fidelidade dos meus pais em relação a isso. Então passou um tempo que eu comecei a viver as minhas experiências com Deus. Coloquei isso, né, como princípio desde o começo, logo que eu comecei a trabalhar. Mas eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na minha vida e que me motiva a cada dia a viver as nossas experiências com Deus. Quando eu fiquei noiva, né, eu e o Thiago começamos a planejar o casamento. E como todo mundo sabe, quem já passou por isso, fizemos um longo parcelamento. Então a cada mês a gente pagava um pouquinho do nosso casamento. E nos primeiros meses nós fomos numa reunião lá na Shalom Centro, que estava, né, inaugurando, começando. E o pastor fez então uma campanha, enfim, um levantamento para colocar o som na igreja. Algo que ele explicou, né, que juntos nós poderíamos conseguir. Falou algumas maneiras de que forma isso poderia ser feito. E ele falou: olha, se nós tivermos 10 famílias que contribuírem, ou podemos fazer dessa forma, nós iremos conseguir arrecadar esse valor. E eu, como uma boa noiva, nem estava pensando sobre isso, né? E o Thiago me cutucou e falou: amor, nós poderíamos ser, né, uma das famílias dos casais que contribui. E eu pensei, né, meu Deus, é uma parcela inteira do nosso casamento, mas como minha mãe me ensinou, né, quando o nosso esposo ou noivo, enfim, ouve a Deus, a gente precisa concordar com isso. E eu falei: amém, amor. E aí falei para ele depois: a gente joga essa última parcela lá para o final. Quem, né, faz casamento sabe que você tem que estar com tudo quitado ali alguns dias antes. E assim nós caminhamos, demos a oferta com muita alegria. E depois, a gente também estabeleceu uma oferta, uma semente. Todo mês nós dávamos uma semente de R$100 e escrevíamos no envelope: semente do casamento. E o nosso desejo era não casar pagando o casamento. O nosso desejo era, né, casar com todas as contas pagas. E assim nós caminhamos por muitos meses. E aí na quinta-feira antes do casamento, nós sentamos para conversar, ver se a gente tinha pago todos os fornecedores, tudo. E o Thiago falou que a gente tinha passado um pouquinho o nosso orçamento e tinha faltado um dinheiro. E aí a gente começou a conversar, buscando algumas soluções, e decidimos então ver a possibilidade de passar o restante no cartão de crédito parcelado. E eu senti assim a tristeza no coração dele de ter que casar pagando uma conta. Eu também fiquei um pouco assim, mas naquele momento não duvidei de nada que Deus podia fazer. Não nos arrependemos por ter dado o valor da oferta do som, nem pelas nossas sementes. Nós fizemos com fé. E aí eu saí, né, da mesa ali, para não ter também atrito, né, gente, antes de casar, para ficar tudo bem. Falei: não, amor, a gente vai dar um jeito. E encontrei uma convidada e ela falou assim: ai, meu esposo já depositou o dinheiro do presente para vocês? E eu falei: olha, eu acho que não. Ela: ele deve ter esquecido, eu vou pedir para ele fazer. E aí passou aquele dia, na sexta-feira, nós abrimos a nossa conta e tinha o valor, além da parcela que a gente tinha que pagar, sobrou para a gente usar na lua de mel. E ali foi um dos dias que eu vi a fidelidade do Senhor na nossa vida, trazendo realmente a recompensa daquilo que a gente tinha feito, sabendo que o nosso coração se alegrava, e esse era um princípio que nós estávamos estabelecendo na nossa família. E fora esses milagres, nós já vimos tanto como família. Eu e o Thiago já vivemos milagres da parte de Deus na nossa vida financeira, porque graças a Deus conseguimos colocar esse princípio e aplicar, passar, né, da nossa família, no caso dos pais para os filhos. Isso é uma bênção, isso traz bênção para a nossa casa, para a nossa família. Por isso eu queria encorajar você, pai, você, mãe, a continuar investindo na vida dos seus filhos. E você, adolescente, jovem, ou você que está chegando na igreja agora, a estabelecer o dízimo e a oferta como um princípio, porque eu sei que vocês vão ter histórias maravilhosas para contar a respeito daquilo que Deus tem feito na vida de vocês.
corações. Eu queria convidar agora você para fazer uma oração. Você pode usar os canais digitais da igreja para fazer o seu dízimo e a sua oferta. E declaramos que mesmo nesse tempo difícil, o Senhor vai continuar suprindo as nossas vidas, suprindo as nossas necessidades e se mostrando presente nesse tempo. Pai, nós queremos consagrar, Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, crendo que o Senhor é aquele que irá prover sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a ter dízimo e oferta como princípio estabelecido no nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos para o momento da palavra. Creio que você será edificado pela palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Muito bom poder estar aqui com você nesse culto abençoado. Eu sei que Deus tem algo muito especial para a sua vida, para você também que está aí na sua casa, nos acompanhando junto com a sua família, ou talvez você esteja sozinho, mas sozinho você não está, porque o Espírito Santo de Deus está aí com você. Eu tenho um assunto para conversarmos e sermos ministrados nesse dia. Deus ministrou muito ao meu coração, e eu sei que de certa forma, esta palavra que nós vamos estar compartilhando, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, nós já passamos por isso. O tema da minha mensagem, eu quero te deixar um pouquinho curioso. O tema da mensagem é: até quando? Repete comigo: até quando? Você que está aí na sua casa, você pode usar o chat também, colocar a mãozinha. O tema da mensagem é: até quando? Efésios capítulo 5, verso 15 e verso de número 16. Efésios capítulo 5, verso 15 e verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Coloca o verso de número 15 na tela de novo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. A palavra insensato é contrário ao bom senso, ou seja, sem entendimento. A vida passa de uma forma muito rápida e precisamos aprender a lidar de maneira sábia com as situações do dia a dia, conforme está escrito no Salmos 90, verso de número 12. Salmos 90, verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance o quê? Sabedoria. Então nós vimos aqui Paulo escrevendo aos Efésios. Ele está falando a respeito da sensatez que nós precisamos ter. Nós vemos aqui o salmista no Salmos 90, verso 12, falando que com o passar dos dias nós precisamos alcançar e buscar a sabedoria. E a palavra do Senhor também nos ensina que se nós quisermos, desejarmos sabedoria, nós devemos pedir a Deus, porque o Senhor vai nos dar esta sabedoria quando nós pedimos a Ele. Então eu quero conversar com você nesta noite sobre procrastinação. Pastor, mas que bicho é esse? Procrastinação. Como vencer esse inimigo chamado procrastinação? Com isso em mente, precisamos entender que o tempo jamais deveria ser desperdiçado. Por esse motivo, o hábito da procrastinação é extremamente prejudicial, pois bloqueia a capacidade do indivíduo de fazer o que deveria ser feito. Segundo o dicionário, esta palavra procrastinar, ela significa adiar, deixar alguma coisa para depois, transferir a realização de algo. É quando você precisa fazer algo e não faz. Você vai postergando aquilo. Você vai deixando para o outro dia. E eu quero resumir tudo isso na seguinte frase: é empurrar com a barriga. Literalmente é empurrar com a barriga. Por isso o tema desta palavra: até quando? Até quando você vai continuar postergando decisões na sua vida?
Até quando você vai procrastinar coisas que você já deveria ter resolvido na sua vida? Eu creio que nesse dia o Senhor nos trouxe a este lugar, o Senhor tem te colocado aí de frente a esta tela, porque o Senhor quer, através do Espírito Santo de Deus, falar conosco de uma forma muito singular, e Ele nos pergunta nesse dia: até quando? E eu creio que hoje o Espírito Santo quer nos levar a tomarmos algumas decisões, a tomarmos uma posição muito clara daquilo que devemos fazer e da forma como devemos fazer. Ao invés de fazer o que tem que ser feito, o procrastinador se deixa distrair com outras coisas, aparentemente mais prazerosas. Ele adia frequentemente as tarefas que precisam ser feitas, se distrai com outras coisas. É a arte do deixar para depois. Vou te dar um exemplo. Você que durante o ano, o seu rendimento dá mais de R$28 mil no ano, você precisa fazer a declaração do imposto de renda. Para fazer a declaração do imposto de renda, normalmente nós temos 2 meses para fazer isso, ou seja, nós temos 60 dias. Na mente do procrastinador, poxa vida, 60 dias. Então eu tenho 59 dias para descansar sobre esse assunto e só um dia para me preocupar com isso. É assim que trabalha a mente do procrastinador. E aí nós vemos o que acontece todo ano. As pessoas vão deixando para a última hora. Vai deixando, e chega no último dia, o site está congestionado, porque todo mundo está mandando a declaração, e às vezes faltou um documento, deu algum erro e acaba pagando aquela multinha de R$165, que não precisaria pagar. Estamos na casa de Deus e precisamos ser muito honestos. Quem aqui já passou por essa situação? Levante a sua mão. Olha só. Isso chama-se procrastinação. A minha esposa brinca comigo, ela fala: amor, você é de 7 meses. Eu gosto de agilizar as coisas, gente. Se tem que fazer o imposto de renda, não me importa se eu tenho 60 dias. Normalmente eu mando na primeira semana. Às vezes precisa retificar alguma coisa, está tranquilo. Se eu tenho uma conta para pagar, ela vai vencer no dia 10. É dia 1º, eu tenho dinheiro, eu vou lá e eu pago a conta. Por que eu vou deixar para o dia 10? Minha conta de telefone, água, luz, está tudo em débito automático, para não correr risco de esquecer de pagar a conta. Então tem algumas coisas que nós podemos fazer e devemos fazer, que elas vão nos ajudar muito. O procrastinador diz assim: quando eu puder, eu vou ter esta conversa. Ele sabe que precisa ter aquela conversa, ele sabe que precisa sentar com aquela pessoa, com a esposa, com o esposo, com o filho, para resolver aquela situação, mas ele diz: quando eu puder, eu vou ter essa conversa. Ele diz assim: depois eu arrumo essa torneira que está pingando. E a torneirinha está lá pingando. E ela pinga. E a esposa fala: você não vai arrumar esse negócio. Ah, mas depois eu faço. Vai procrastinando. Uma borrachinha que acho que custa R$1,50 ou R$2. Pega uma chavinha de cano, fecha o registro, vai lá, e em 3 minutos resolve o problema, mas ele fica procrastinando. Ah, só lembra daquela goteira quando chove. Ah, quando parar de chover, eu vou arrumar essa goteira. Para de chover, fica tudo do mesmo jeito, e quando chove, está lá com o baldinho, colocando embaixo da goteira. Depois eu faço a revisão do carro. E não faz, vai viajar, e às vezes acaba tendo problemas sérios por conta disso. Vai deixando para depois. Queridos, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, já agimos dessa forma. Mas tem alguns que têm isso muito crônico dentro de si, e eu quero te falar que o Senhor quer nos instruir através da sua palavra. O texto que nós lemos de Efésios, ele fala que nós não devemos ser como os insensatos, aqueles que não têm bom senso. Nós devemos agir de uma forma, de uma maneira diferente, porque o Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus perfeito em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele se propõe a fazer, e é isso que Ele espera de nós, que nós possamos amadurecer, que nós possamos crescer.
Desculpas de um procrastinador. Se você já usou algumas dessas frases aqui, é porque você faz parte ou já fez parte desse grupo. Esqueci. Assim que for possível, eu faço. Não deu tempo. Gente, como nós usamos esses termos? O tempo todo precisamos tomar decisões. E algumas mudam o rumo da nossa vida. Há momentos que não podemos procrastinar, pois são decisões importantes e, se forem adiadas, podem causar um grande prejuízo para nós. Olha só que interessante, Eclesiastes, no capítulo 3, verso de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. A procrastinação nos faz perder o tempo certo das coisas. Algumas até conseguimos realizar depois, mas normalmente o custo é mais alto. No mesmo capítulo 3, no verso 11, a primeira parte do versículo diz assim: e ele fez tudo apropriado ou formoso ao seu tempo. Outras coisas acabamos perdendo por não aproveitarmos a oportunidade e o tempo. Veja só algo muito interessante. Você que é jovem, que está aqui, você que está nos ouvindo, é tempo, jovem, de você estudar. É pesado, mas eu te afirmo que se você deixar para fazer isso depois, não que você não possa fazer, você pode fazer, mas o custo vai ser maior. Sabe por que eu te falo isso? Porque esta foi a minha experiência. Eu estudei, terminei o ginásio, e eu sou de um tempo onde com 14, 15 anos você podia trabalhar registrado. E eu queria muito trabalhar, queria ganhar meu dinheirinho, e eu fui trabalhar. Muito novo eu comecei a trabalhar, tanto é que eu sou aposentado já há 1 ano e meio. O pessoal tem uma cara de aposentado, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí, por conta do trabalho, eu parei de estudar. E depois de casado, já com nosso primeiro filho, já devia ter uns 4, 5 anos, aonde eu parei, eu falei, peraí, eu preciso terminar essas coisas na minha vida. Isso não pode ficar, eu procrastinei isso. E é importante que eu termine isso. Eu fui terminar ensino médio, já depois, acho de quase 10 anos de casado. Terminei o ensino médio e fui terminar a faculdade há 3 anos atrás. Procrastinei. Deus deu graça. Consegui terminar. Gente, mas não é fácil. Depois de uma idade você vai esquecendo algumas coisas. E sabe, você tem que correr atrás. Então, jovem, você que está aqui, é tempo de você estudar, é tempo de você correr atrás destas coisas. A Rosângela está fazendo faculdade agora, está indo já para o 3º ano de psicologia, como ela falou, com 50. Só 50. Mas se ela tivesse 20 anos, seria muito mais fácil. Eu vejo lá o empenho e a dedicação dela. Então, queridos, tem coisas que quando nós não fazemos, quando nós deveríamos fazer, nós até, algumas delas nós conseguimos realizar, mas o custo é muito maior. Por isso nós precisamos vencer esse inimigo da procrastinação. Nós precisamos nos levantar contra ele. Nós precisamos realmente tomar uma postura, ter uma postura correta diante das situações que vão aparecer diante de nós. Você que está aí, está nos assistindo. Talvez você não pode estar conosco aqui. Você mora em outra cidade ou por conta de alguma comorbidade. Mas talvez você é daquele que está podendo exercer o seu trabalho. Você está indo ao mercado. Você está indo em tantos lugares e você está procrastinando a sua volta a estar aqui adorando a Deus conosco. Precisamos agir de uma forma diferente. Precisamos fazer com que as pessoas olhem para nós e dizem, esse é diferente. Mas por que essa diferença está em nós? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele quer nos levar a termos esta postura, a realmente termos este entendimento. Alguns exemplos de procrastinação, quero te dar mais alguns. Aquele check-up que você sabe que precisa fazer. Nós fazemos todo ano lá na nossa casa. Todo ano fazemos check-up.
Mas a gente vai procrastinando, vai deixando, eu vou no médico. Por que eu vou no médico? Aquela dorzinha que está te incomodando. E você não liga muito para aquilo e você vai postergando aquilo, você vai procrastinando. Aí quando você chega na consulta, muitos escutam aquela frase: você deveria ter vindo antes, seria mais fácil de tratar. Por isso a procrastinação é um perigo muito grande, queridos. Precisamos fazer o que precisa fazer no tempo certo. Isso aqui é campeão de procrastinação. Vou fazer um regime e vou perder peso. Meu Deus! Sabe qual que é o problema das dietas e dos regimes? Que eles sempre começam na segunda-feira. Mas sempre tem a próxima segunda. E sempre tem a próxima segunda. E a próxima segunda. E vai procrastinando, procrastinando, procrastinando. Vou começar uma academia. Até começa. Mas para. Compra a esteira, a ergométrica, está lá. Com a calça, blusa, tudo pendurado. Virou cabideiro lá no seu quarto. Lá na sua sala. Procrastinação. Precisa cuidar da sua saúde, cuide da sua saúde. Faça uma caminhada, você gosta de pedalar, faça uma pedalada. Gosta de jogar um futebol, pratique esporte. Cuide da sua saúde, mas não fique procrastinando estas coisas. Pastor, acho que engordei demais, está me fazendo mal, ando com a leseira, ando sem disposição para as coisas. Toma jeito, para de procrastinar, coma menos, vá fazer um exercício. Amém, queridos? Quando nós não fazemos o que é para ser feito, nós desagradamos a Deus. Porque Deus é Pai. E como Pai, Ele tem uma expectativa a nosso respeito. É como você com os seus filhos. Então Ele gera uma expectativa. Como bom Pai que Ele é. E nós precisamos nos esforçar. Queridos, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Olha só o que o texto nos diz. O Senhor disse a Samuel, o que o Senhor falou a Samuel? O que o Senhor falou a Samuel? Até quando? Você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Queridos, o Senhor já tinha determinado, Saul não vai mais ser rei. Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, Samuel, eu vou levantar outro rei. Mas Samuel estava procrastinando a decisão de Deus. E até que Deus chega para Samuel e diz, Samuel, até quando, Samuel? Até quando, Samuel? Toma uma postura, Samuel. Vai, pega o chifre, enche de azeite. Vai lá e unge um dos filhos de Jessé, porque eu já levantei um rei para mim. Mas sabe por que Samuel estava tendo essas atitudes? No capítulo 15, verso 11, o Senhor falou para Samuel, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel ficou muito entristecido. E ele clamou ao Senhor. Ele foi à presença do Senhor, porque ele tinha pena, ele tinha dó de Saul. Às vezes nós ficamos apegados a algumas coisas que nós deveríamos deixar de lado, queridos, e deveríamos tocar a nossa vida. Nós ficamos procrastinando, nós não largamos aquilo que deveríamos largar. Isso aqui é tão interessante, que quando Deus fala para Samuel, Saul já foi reprovado, eu já escolhi outro para reinar. Até quando você vai ficar apegado a ele? Até quando, queridos? Até quando essa luta nas suas finanças? Porque você está procrastinando, postergando. Buscar um conselho para você poder administrar bem os recursos que caem nas suas mãos. Você não consegue se libertar do cartão de crédito, você não consegue pagar as suas contas em dia. Até quando você vai ficar nessa luta? Vai buscar ajuda, vai diante de Deus. Até quando você vai ouvir a palavra de Deus com respeito à vida financeira, a ter uma vida fiel na presença do Senhor? Você ouve as pessoas testemunhar, você acha aquilo muito bonito, mas você até quando você vai ficar desse jeito que você está? Tome uma posição nesse dia e diga, Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Eu vou mudar esse histórico na minha vida.
Eu vou começar a agir de uma forma diferente. Até quando? Até quando você não vai precisar? Até quando você não vai fazer aquilo que precisa ser feito? Sabe, queridos, até quando você vai ficar sem pedir perdão? Você sabe que você precisa pedir perdão por uma situação que aconteceu na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho, talvez na igreja, e você vai procrastinando estas coisas. Talvez você discutiu com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu cunhado, não sei. Mas você vai procrastinando. Não, a hora que der certo, a hora que eu sentir, eu vou lá, eu vou pedir perdão. E às vezes pode ser tarde. Não procrastine decisões que elas são tremendamente importantes na sua vida. Vença o orgulho. Vença esse orgulho. Faça o que precisa ser feito. Até quando você vai ficar sem liberar perdão? Já te pediram perdão, mas você ficou com aquela cara feia, você ficou olhando e você ainda está com a mágoa no seu coração, você está procrastinando isso, e isso tem te impedido de experimentar o melhor de Deus na sua vida. O Senhor te pergunta nesse dia, até quando você vai ficar nessa situação? É hora de mudar tudo isso, é hora de começar a experimentar algo novo da parte de Deus. Até quando? É essa pergunta que o Espírito Santo nos faz nesse dia. Até quando você vai insistir neste relacionamento que te leva ao pecado e te afasta de Deus? Até quando você vai insistir em andar com estas pessoas que você sabe que é má companhia? Você vai procrastinando estas coisas, você não toma uma decisão que deveria tomar. Isso de certa forma tem amarrado a sua vida, tem prendido você. Você não consegue deslanchar espiritualmente, você não consegue viver uma vida alegre, uma vida de sonhos. Comece a andar com pessoas que sonham junto com você. Comece a andar com pessoas que amam a Deus. Comece a andar com pessoas que têm um propósito na vida. A pergunta que o Espírito Santo nos faz hoje: até quando? Até quando? Até quando, Samuel, você vai ficar chorando por Saul? Eu tenho algo melhor, Samuel. Até quando o Senhor te diz? Até quando? Até quando? Por que nós postergamos e não fazemos o que precisa ser feito? Decisões nos custam. E muitas vezes temos preguiça de agir e sair da zona de conforto. Há uns anos atrás, eu recebi um chamado de Deus para deixar o meu trabalho e vir servir ao Senhor de tempo integral. E eu fui procrastinando isso na minha vida. Eu fui empurrando, até que chegou um dia onde o Senhor me pegou de jeito. Muitos de vocês conhecem a história. Eu fiquei muito doente. E eu pude entender que tudo aquilo estava acontecendo porque eu estava procrastinando algo que Deus tinha para a minha vida. Quando nós procrastinamos, quando nós não fazemos o que nós deveríamos fazer, muitas vezes nós passamos por situações que nós não precisaríamos passar. Gênesis capítulo 19, do verso 15 ao 17, esse aqui é o campeão da procrastinação na Bíblia. Gênesis capítulo 19, do verso 15 ao verso 17. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos, quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Queridos, quando nós vamos ler toda essa história, nós vamos ver que Ló e sua família habitavam nas planícies de Sodoma e Gomorra, e ele foi habitar na cidade de Sodoma.
E Ló tinha uma posição importante naquela cidade, porque quando você vai ler no começo do capítulo 19, verso de número 1, você vê que quando aqueles homens, que eram anjos de Deus, enviados àquela cidade com a missão de destruir aquela cidade, quando eles chegam nos portões da cidade, Ló estava sentado nos portões, junto com outros homens, assentados ali na entrada da cidade, e só ficava naquele lugar homens sábios, só ficava naquele lugar pessoas que eram respeitadas na cidade, por conta da sua sabedoria, do seu entendimento. E ele estava ali. E aqueles homens vão com uma missão, porque Abraão estava intercedendo por Ló. Ló já sabia que aquele não era um bom lugar para morar, mas ele estava procrastinando a sua estadia ali. Ele já deveria ter saído daquele lugar há muito tempo, mas ele estava procrastinando. E os anjos chegam, e em outras palavras, o que os anjos, os homens estão falando ali para Ló: Ló, até quando você vai ficar aqui, Ló? Você precisa sair daqui. E ele ficava hesitando, queridos. E acontece algo muito interessante nesse texto que nós lemos. Aqueles homens, literalmente um deles pega na mão de Ló e da esposa de Ló e puxa pela mão: saiam daqui. Queridos, isto é uma exceção, não é uma regra na palavra de Deus. É uma exceção. É uma exceção. Ló foi puxado pela mão. Será que você está esperando que venha um anjo do céu e pegue na sua mão e te tire dessa vida que você está vivendo, dessa situação que você está procrastinando? A decisão é sua, você precisa tomar essa decisão. O texto fala que o Senhor foi extremamente misericordioso com Ló, porque senão ele seria destruído, ele e toda a sua família, toda a sua casa. Ló, ele tinha um comodismo muito grande dentro dele. Ló estava vendo a desgraça de perto, mas mesmo assim demorava a tomar uma atitude. Literalmente o anjo teve que puxá-lo, pegando pela sua mão e o tirando daquele lugar. Quantos que estão em pé de guerra na sua casa? Luta com a esposa, no relacionamento, com os filhos, a coisa está travada, não vai. Você está procrastinando aquela conversa que precisa ter, está procrastinando buscar uma ajuda, está procrastinando realmente poder sentar e ter uma conversa, poder abrir o coração e resolver esta questão. Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, mas você precisa fazer a sua parte. Eu preciso fazer a minha parte, porque a bênção já está liberada sobre as nossas vidas. Nós precisamos tomar posse, nós precisamos querer. Quando nós procrastinamos, nós prejudicamos os nossos familiares e as pessoas que estão à nossa volta. Êxodo capítulo 10, verso de número 3. Êxodo capítulo 10, verso de número 3, olha só. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. O que que eles falam a Faraó? O que que eles falam? Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Querido, Faraó estava procrastinando uma decisão. A decisão estava nas mãos dele, ele era o líder. Ele sabia que ele estava agindo errado, mas o coração endureceu. E às vezes com a gente não é assim, só por birra você não faz. Não, mas eu não vou fazer porque estão pegando no meu pé e eu não vou dar o braço a torcer e fica igual aquele bichinho quando empaca. Você sabe qual bichinho que é, né? É igual aquele bichinho quando empaca, aquele orelhudinho que fica empacado e não sai do lugar. Faraó estava nessa situação, coração duro. A atitude de Faraó afetou toda uma nação, toda a nação do Egito sofreu por conta da procrastinação daquele líder. Eu quero falar para os homens que estão aqui: você homem, você é líder na sua casa, e você precisa ser líder com excelência na sua casa. E eu tenho ficado preocupado com os homens, você que está aqui nesse culto presencial, você que está me ouvindo aí, homem, eu tenho ficado preocupado. Nós temos já alguns meses nos reunido aqui para orar na sexta-feira, das 20 às 21 horas, é 1 hora de oração. Eu não sei onde é que estão os homens, acho que estão em vigília no monte, porque eles não estão vindo aqui orar. E eu fico preocupado porque você é o líder da sua casa, tem coisas que você não pode procrastinar, vai trazer prejuízo para a sua família, prejuízo para a sua vida. Homem, se levante, as irmãs podem dizer amém.
Eu espero que sexta-feira que vem você esteja aqui orando conosco das 8 às 9. É 1 hora só. É 1 hora só. Jesus, quando ele olhou para os discípulos, disse: vocês não podem velar comigo só 1 hora? Vocês não podem, vocês não conseguem, porque Jesus ia lá orar, quando ele voltava eles estavam dormindo. Vamos acordar, homens, vamos acordar, povo de Deus, vamos parar de procrastinar, vamos buscar ao Senhor em unidade. Eu falei sexta-feira que eu ia dar um pega em vocês, mas é para o seu bem. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus é bom. Deus te ama, Deus te ama, Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus quer o melhor para a sua família, Deus quer o melhor para a sua vida. Mas nós precisamos parar de procrastinar, de postergar aquilo que nós precisamos fazer. Vamos fazer o que precisa ser feito, queridos. Vamos tomar uma atitude. Faraó não tomou essa atitude. Não só a sua casa sofreu, mas as pessoas que estavam à sua volta. É uma palavra muito simples, mas o Senhor tem me incomodado muito nesses dias, porque eu sou como você. Algumas coisas eu tenho procrastinado na minha vida também. E nós precisamos que o Senhor nos ajude, para que possamos realmente fazer o que precisa ser feito, sempre buscando direção, orando ao Senhor, buscando graça e favor do Espírito Santo de Deus. Ele vai nos ajudar, queridos, porque Ele é o maior interessado em nos ajudar, em ver você caminhar bem, sua família sendo abençoada. Eu quero te desafiar hoje. Faça uma lista de algumas coisas que você está procrastinando. 3 coisas. 3. Não precisa mais que 3. Talvez alguns aí ia faltar folha no caderno, tá? Mas 3. Você que está aqui, você que está na sua casa. 3 coisas que você sabe que você precisaria já ter feito e você está procrastinando e você não faz e você vai empurrando com a barriga. 3 coisas. E comece a orar sobre estas coisas. E peça que o Espírito Santo de Deus te ajude a romper nesta área que você está procrastinando. E Ele vai te ajudar, não tenha dúvida nenhuma. Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Entenda que é para o Senhor, não é para agradar os homens, é para o Senhor. Isso vai trazer motivação ao seu coração. E eu quero terminar esta meditação com o versículo que eu li no começo. Efésios capítulo 5, verso 15, verso 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Quero repetir novamente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Como você está vivendo? De que forma você tem lidado com as coisas? Que não seja como insensatos. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Fala assim, sábios. Queridos, grave na tábua do seu coração. Pode voltar lá no 15, fazendo o favor. Grave na tábua do seu coração, Efésios 5,15. Grave esse versículo, coloque na porta da sua geladeira, lá no seu computador, lá na porta do seu banheiro. Coloque esse versículo em alguns lugares da sua casa. E quando você olhar para esse versículo, você vai lembrar desta palavra. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Eu quero te convidar, você que está aqui, a ficar em pé, você que está aí na sua casa. Coloque, uma mãozinha aí no chat, se você tem entendido que o Espírito Santo tem ministrado sobre a sua vida. E eu quero orar por você nessa noite. Nesse dia, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Porque eu também preciso. Eu também preciso da graça de Deus como você. Em áreas da minha vida, eu preciso romper. Eu digo não à procrastinação. Você também? Você aí na sua casa também? Feche os seus olhos, você que está aí.
na sua casa. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nesse dia, o Senhor, através do Espírito Santo, ministra sobre as nossas vidas, Pai. E o Senhor nos traz a revelação, ó Pai, de que devemos viver uma vida simples, Senhor. Mas uma vida, Senhor, que venha te agradar, Senhor. Aonde, ó Pai, nós possamos fazer tudo aquilo que precisa ser feito, Senhor. Pai, nos ajuda a não sermos procrastinadores, Senhor. Pai, a não ficarmos, Senhor, postergando coisas na nossa vida, Senhor, que vem trazendo tanto prejuízo, Senhor, que nos impede de experimentarmos o melhor do Senhor, ó Pai. Eu declaro, Senhor amado, que hoje nós dizemos basta. Hoje nós dizemos basta, Senhor. Pai, hoje nós tomamos uma posição diante do Senhor e nós pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a agirmos de uma forma diferente, a fazermos de uma maneira diferente, Senhor. Pai, nós te pedimos a tua graça e o teu favor, Senhor. Pai, nos abençoa, Senhor. Pai, nós declaramos mesmo, Senhor, que o que mais nós queremos é te agradar, Senhor. Nós queremos ter sabedoria, Senhor. Nós queremos ter entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Eu te abençoo em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.